situação, deixou que o preso fugisse, havendo um prejuízo causado a um particular nesse percurso da fuga, o Estado é responsável e a responsabilidade estatal é objetiva. Mas atenção, tem que ser um dano causado durante a fuga. Durante a fuga. Se o indivíduo está foragido há 5 anos e causa um dano a um particular, aí o Estado não responde. Na verdade, o posicionamento dos tribunais sobre essa questão envolveu um caso concreto que tratava de um prejuízo causado durante o percurso. Por isso que eu estou enfatizando bem essa situação. Passados aí 2, 3, 4 meses, sei lá, em que eu não caracterizo mais, não consigo mais caracterizar o momento da fuga e o Estado não responde mais pelo que o preso fizer fora da cadeia, tá bom? Mas se for durante o percurso, o Estado responde e responsabilidade objetiva. Não esqueça dessa. Bom, outras questões importantes que envolvem responsabilidade do Estado, a questão da responsabilidade dos concessionários, você deve saber disso. O Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, no final do ano de 2009, mudou de opinião sobre a responsabilidade dos concessionários de serviço público. Até o final do ano passado, o STF dizia que a responsabilidade dos concessionários é objetiva perante o usuário e subjetiva perante terceiros. Agora, essa diferença na qualidade da vítima deixou de existir. Para o STF, responsabilidade de concessionários agora é sempre objetiva, tanto para usuários quanto para terceiros não usuários. Se o dano é causado sobre pessoas e bens que estão submetidos à custódia do Estado, como que é a responsabilidade? Vamos pegar de novo o caso do preso, mas imaginando uma situação em que o preso é a vítima do dano causado, e não quando o preso é o causador do prejuízo. É uma situação que nós chamamos de custódia. O indivíduo está ali aos cuidados do Estado. No exame de ordem, já caíram 2 perguntas sobre casos de custódia. A situação do preso e a criança dentro de uma escola da prefeitura. Nessas 2 situações, nós temos uma relação jurídica de sujeição especial. Uma maior proximidade entre o administrado e o poder público. E nas relações de sujeição especial, o dever que o Estado tem de proteção daquela pessoa, ou eventualmente de um bem, é um dever mais acentuado. Por isso, guarde. Indivíduos que estão sob a custódia do Estado, a responsabilidade por eventuais prejuízos causados a eles é objetiva. Ou seja, por exemplo, se o preso morre na cadeia pela ação de outros detentos, então estoura lá uma rebelião, um grupo rival invade a cela de um inimigo e mata esse inimigo. A OAB diversas vezes já gabaritou o entendimento de que o Estado é responsável, e responsável objetivamente. Não há necessidade de comprovação de culpa ou dolo. A responsabilidade estatal nos casos de custódia é uma responsabilidade objetiva. Então, guarde isso. Preso, morto na cadeia por outro detento, enseja a responsabilidade estatal. Criança, vítima de uma briga numa escola pública e por conta disso tem um prejuízo, um dano qualquer à saúde, o Estado também responde e também é, pela teoria, objetiva. Para encerrar o nosso primeiro bloco, eu gostaria apenas de revisar com você a chamada ação regressiva. Lembra, a ação regressiva é a ação proposta pelo Estado contra o agente causador do dano. Quando há um prejuízo atribuído a uma atuação estatal, esse prejuízo pode ensejar 2 ações judiciais diferentes. A primeira ação é uma ação da vítima contra o Estado, ação indenizatória. Lembre, o STF não aceita mais a ação direta da vítima contra o agente público. Tem que ser da vítima contra a pessoa jurídica estatal. Então, a ação de indenização é uma ação da vítima contra o Estado. E lembra, a ação de indenização é, pela teoria, objetiva. Na ação de indenização não há necessidade de comprovação de culpa ou dolo.
Depois que o Estado é condenado a pagar, e se ele for condenado a pagar a indenização na ação indenizatória, aí há a possibilidade da propositura de uma segunda ação chamada de ação regressiva. A ação regressiva é proposta pelo Estado contra o agente público. Lembre que a ação regressiva não se fundamenta na teoria objetiva, porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, afirma que a ação regressiva só pode ser proposta nos casos de culpa ou dolo do agente. Culpa ou dolo do agente. Se na ação regressiva é necessária a demonstração de culpa ou dolo, é porque a ação regressiva é baseada na teoria subjetiva. Então, guarde, ação de indenização, vítima contra o Estado, teoria objetiva. Ação de regresso do Estado contra o agente, teoria subjetiva. Legal? Maravilha? Fechamos então o nosso primeiro bloco. Mas não acabou não, hein? Não acabou. Nós temos ainda mais 2 blocos no programa de hoje. Não perca, daqui a pouquinho, nós teremos na sequência o Pergunte ao Professor. Eu vou tirar a sua dúvida sobre os assuntos da nossa conversa de hoje. Você não é louco de sair daí. Até daqui a pouquinho. Chegamos então ao nosso segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Nesse bloco eu respondo às dúvidas de todos os telespectadores do Brasil. E você sabe que este é o momento alto da interatividade no nosso programa, porque você pode mandar a sua pergunta pelo nosso e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E aí no próximo programa, a dúvida que eu respondo nesse segundo bloco é a sua pergunta. Não se esqueça, repita comigo, provafinal@lfg.com.br. Nós separamos hoje 5 perguntas dos telespectadores sobre responsabilidade objetiva do Estado. Vamos para a primeira então? Na tela para o Mazinha. Professor Maza, existe diferença entre responsabilidade do Estado e responsabilidade do agente público? Belíssima pergunta essa. Existe diferença sim. A diferença tem a ver com aquelas 2 ações judiciais sucessivas que eu comentei no finalzinho do primeiro bloco. Você lembra? Lembra que eu mencionei que quando a conduta de um agente público causa prejuízo a particular, essa conduta pode ensejar 2 ações judiciais diferentes. Uma primeira ação chamada de ação de indenização proposta pela vítima contra o Estado, e uma segunda ação, a ação regressiva, proposta pelo Estado contra o agente causador do dano. Qual que é a diferença fundamental entre essas 2 ações? Bem, na ação de indenização, não se discute culpa ou dolo. Lembra? Para que haja a condenação do Estado a indenizar, é necessária a comprovação apenas de 3 requisitos. Lembra da musiquinha? Para indenizar, é preciso comprovar primeiro ato, dano e nexo causal na teoria objetiva. Teoria objetiva, 3 requisitos: ato, dano e nexo causal. Portanto, guarde isso. A responsabilidade do Estado é objetiva. Agora, a responsabilidade do agente público não é objetiva, não. Não é objetiva porque, segundo o entendimento do STF, o agente público não responde mais na ação direta. Agora, o agente público responde apenas na ação regressiva. Lembra que eu comentei? O Supremo Tribunal Federal não admite mais ação direta de indenização da vítima contra o agente público. Sabe por quê? Porque o STF tem considerado agora que a ação regressiva contempla uma dupla garantia. De um lado, a ação regressiva é uma garantia de que o Estado será ressarcido pelo dano causado por um agente público. E, no segundo momento, a ação regressiva também é uma garantia, veja só, do agente público,
garantia de que ele, agente, não será acionado diretamente pela vítima quando causar um prejuízo no exercício da função pública. Como